Fala galera, beleza? Eu sou o Léo Nascimento do canal Aqui é Grêmio e hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre arbitragem. Exatamente, a arbitragem no futebol brasileiro. Principalmente agora, nessa reta de final de Campeonato Brasileiro temporada 2020-2021, pois já estamos no ano de 2021 por tudo o que a gente sabe aí que aconteceu no mundo conforme essa pandemia, e a gente continua entrando no polêmico assunto da arbitragem, coisas que acontecem já há algum tempo, de anos para cá, e nunca existe uma melhora, ou até existe uma melhora significativa. Por exemplo, nós entramos com o VAR, que entrou no futebol, para poder auxiliar os árbitros de campo em algumas dúvidas geradas tanto pela arbitragem quanto para os jogadores que estão dentro do campo ou para a equipe que está na beira do gramado pedindo para ser revisado. Mas existem algumas regras e algumas normas que foram aplicadas a respeito e a gente acaba ficando com dúvida relacionado a isso. Pois no Campeonato Brasileiro existe uma forma, no Copa do Brasil existe uma outra forma, mas na Libertadores existe uma outra forma. Estou falando aqui referente às principais competições na América do Sul. Tá, Léo, mas por que é diferente para cada um? Porque existe critérios. E esses critérios não é por conta da competição, e sim critérios existem por conta das pessoas que administram e que fazem o uso tanto da tecnologia, que é o VAR, quanto para os próprios árbitros que estão no campo. A gente vem há anos passando por isso. E aí fica lembrando de casos de 1982, 1989, 1987, depois a gente entrou em 2005, que foi o mais grotesco aí por conta da arbitragem que foi manipulado os jogos. Enfim, isso a gente não precisa entrar em detalhes, a gente quer falar sobre exatamente o problema da arbitragem no futebol brasileiro. E eu quero passar para vocês da seguinte questão. As pessoas esquecem que a comissão de arbitragem para um jogo, ela tem o árbitro de campo, ela tem dois bandeirinhas, ela tem um árbitro reserva e tem o delegado da partida, certo? E o VAR, ele é composto por árbitros ou ex-árbitros que são chamados para dirigir um jogo. Então, esses árbitros, eles são convocados, né, no caso no Brasil, pela CBF, para poder fazer uso da tecnologia. E a gente vem com alguns casos aqui no Brasil que a tecnologia está sendo defasada. Levantaram umas polêmicas, alguns jornalistas passaram, até gostaria de colocar aqui, quem trouxe para nós foi o Marcos Perotto Júnior. Ele colocou que no futebol brasileiro está defasado. Por que está defasado? A arbitragem, a CBF está utilizando as câmeras da televisão para poder passar a imagem para o árbitro. E muitas vezes as câmeras da televisão não estão de acordo com o que está acontecendo. Isso prejudica o espetáculo, isso prejudica a credibilidade da arbitragem e isso prejudica a credibilidade do próprio equipamento. Porque tu está usando equipamentos que não têm condições, não estão com condições de participar de atuarem ou participarem ou fazerem parte de um jogo tão importante. Por que eu estou trazendo esse vídeo aqui? Porque ontem teve o jogo entre Internacional e Flamengo, que é pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter, no momento, era o atual líder, com 1 ponto de diferença sobre o Flamengo. E muitos falam que o campeonato está manchado por conta do erro de arbitragem, enfim. E aí coloca que o presidente da CBF, ele é torcedor de um clube, o vice-presidente é de outro. E a gente sabe que existem algumas questões que deixam a credibilidade de todo o espetáculo em xeque. Por exemplo, fala-se que o campeonato está manchado, mas não vamos entrar em detalhes, mas neste momento o clube que mais foi favorecido, e foi feito um levantamento sobre isso, vocês podem pesquisar no Google, foi o próprio Internacional. Em 9 partidas de 37, ele foi beneficiado com erros da arbitragem. E o VAR, para vocês terem uma noção de como ele é composto, e hoje no Brasil não está sendo atuado dessa forma, eu trouxe aqui um link que eu vou ler aqui para vocês da seguinte forma. O sistema é formado por uma equipe de juízes e ex-juízes de futebol. Eles ficam em uma central de vídeo fora do estádio acompanhando por vários monitores de TV toda a partida.
A equipe toda também com auxílio de técnicos e vídeos que escolhem os melhores ângulos do lance duvidoso ou para o replay da jogada. Em uma das margens do gramado, o juiz principal poderá rever o lance em um monitor de TV e tomar a sua decisão quando ele for chamado pelos árbitros de vídeo, pelo VAR. No caso, o VAR tem uma dúvida, apresentou que existe uma incoerência no lance que o árbitro central tomou e ele pode chamar o árbitro central. Isso significa que o árbitro central vai verificar o VAR? Não. Ele pode simplesmente dizer assim, eu não tenho dúvida nenhuma, não preciso ver o lance, o meu critério segue. E isso levanta uma polêmica tremenda, porque todos os clubes querem que o árbitro vá ao monitor ver o lance, rever o lance, por mais que ele esteja coerente naquilo, pelo menos ele vá lá para tirar a dúvida de todos os jogadores e as comissões técnicas do jogo, da partida que constam lá. É por isso que fazer. Então, a gente falar sobre a arbitragem que ela está sendo condicionada, ela não está sendo condicionada, ela está sendo mal preparada. E aí eu venho na segunda parte que, de acordo com a FIFA, o VAR poderá ser utilizado somente em lances decisivos, e as pessoas esquecem isso. Quais são os lances decisivos do jogo que poderiam não ficarem claros para o árbitro e seus assistentes à margem do gramado? Por exemplo, para definir um lance de gol, se houve alguma irregularidade, para ter convicção na marcação de uma penalidade máxima e na identificação de um atleta que tenha cometido alguma falta grave. E essa falta grave é exatamente que gera toda a polêmica. Aonde tu analisa que é uma falta grave? Tu tem que saber se teve intenção ou não. Então, o lance apitado pelo árbitro, realmente, ele vai ser interpretativo. E ele pode ver no VAR, na câmera, no monitor, na beira do gramado, como ele pode decidir que não precisa olhar. Mas o que eu quero falar sobre a preparação e aonde eu estou aqui explanando e dando a minha opinião a respeito? O árbitro de vídeo, ele tem sim que chamar o árbitro central. E o árbitro central, isso precisa ser de um treinamento. Não é que seja necessário a profissionalização da arbitragem para poder não ter indícios de que está sendo manipulado. Não. São treinamentos. O árbitro, ele tem que saber que, para não gerar dúvida nas duas equipes, ele vai lá olhar. Ele vai perder 1 minuto. O cara mostra o lance e tal, ele pode chamar o árbitro, teve reclamação e tal, parou a jogada, pede para ver o lance, vai lá, olha, vamos dar sequência. Parou 10 vezes no jogo, não importa, mas ele fez o que realmente seria necessário para tirar e descredibilizar qualquer situação, que tenha sido de mal intenção. Então, a arbitragem parte dele, ele tem o poder de decidir o que ele vai dar ou não. E isso a gente está esquecendo. Eu não estou aqui defendendo a arbitragem, não estou defendendo o que está sendo feito ou os erros de arbitragem. Eu estou colocando um ponto de que os erros de arbitragem estão sendo cometidos por conta da própria indecisão que está sendo levantada a cada partida do campeonato. Então o árbitro já está sim sendo pressionado. Mas eu sou um árbitro experiente de Copa do Mundo, eu não vou deixar ser manipulado por questões extra-campo. Cara, não tem como, tu vai ser manipulado porque tu tem rede social, tu tem e-mail, tu tem a internet, tu tem várias notícias e informações que vão chegar a teu respeito, fora a própria televisão, que vai estar ali colocando que talvez a arbitragem possa modificar alguma coisa. Bom, o lance capital é o seguinte: ontem, que seria uma decisão que poderia dar o título para o Internacional, o jogador do Internacional, em um lance interpretativo, ele pisa na perna do jogador adversário, que é o jogador do Flamengo. O jogador do Flamengo, depois do jogo, ele fala assim: olha, eu não achei que era lance para expulsão. Tudo bem, isso é o sentimento dele, mas ele não é o árbitro. Na experiência dele no futebol, ele condiz isso. Cara, isso não é relevante. O que realmente acontece? Existiram outros lances com o próprio Internacional, em que o adversário pisou no jogador do Internacional e tomou cartão amarelo, teve jogador que foi expulso, e isso eles não reclamaram na época. E agora está sendo condicionado uma situação em que pode ser por conta de ser Internacional e Flamengo. E tudo isso tem a ver por questões políticas, porque o Flamengo, que é o atual campeão brasileiro, está subindo. Mas eu estou fugindo aqui do assunto sobre a arbitragem. Eu quero falar que a arbitragem
ela tem que ser profissional? Tem que ser profissional, mas existe um treinamento, precisa ser treinado para que os árbitros possam sim sair e ser avisados, ou eles tirarem a dúvida de que realmente não vai gerar dúvida para os clubes. Portanto, se teve um lance de dúvida, para e vai olhar. É simples o negócio. O lance de pisar em cima do adversário é interpretativo. Antigamente, quando não tinha VAR, isso passava em branco. Segue o jogo, dá o amarelo, vai embora. Eu concordo, no lance de ontem, realmente poderia ter sido dado um amarelo. Mas isso não significa que o Inter teria perdido o jogo por conta de que o jogador do Inter tinha sido expulso. Mesmo com o jogador do Inter em campo, ele poderia perder o jogo. Ou seja, nós ficamos no campo do C, C e C. É algo que foi gerado pela própria arbitragem. Se ele para e vai olhar o lance como ele parou para olhar, e ele entendeu que foi um lance forte, e eu até concordo com ele, porque o jogador ele abre a perna a mais para o lado direito. Bom, mas é uma interpretação minha, né? E o juiz ele está lá para fazer a análise dele. E eles foram colocados em questão a situação do próprio árbitro, se ele estava correto ou não. E com outros lances em outros jogos, que ele apenas deu o cartão amarelo. Falar da arbitragem agora, reclamar da arbitragem agora, no 37ª rodada, um clube que ficou com 9 jogos beneficiado, a gente pode falar de vários jogos aqui. Podemos citar vários jogos e a gente pode trazer aqui para vocês também. Bom, torcedor, você que está me acompanhando, assistindo, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like e ative as notificações. Mas comente aqui embaixo o que vocês acham dessa polêmica da arbitragem no futebol brasileiro. Vem junto comigo, beleza? Tamo junto.